Não. Ah, não, tá bom. Beleza. Então, por mais que eles usassem de acordo com a vontade deles, os papas iam enfraquecendo o poder deles, meio documentos. Muitos documentos do Papa eles obedeciam, mas a maioria eles eram deixados de lado. Então foi um episódio assim, vergonhoso para a igreja, foi a Inquisição Espanhola. Mas foi um episódio vergonhoso que estava sob o controle da coroa espanhola e não da igreja. Não tem como culpar a igreja católica dos abusos da Inquisição Espanhola, porque ela agia em nome do rei e não em nome da igreja. Dá para entender? Era esse o contexto da Inquisição Espanhola. Outra coisa também, enquanto na Espanha os judeus eram perseguidos, em Roma, no Estado Pontifício, lá junto com o Papa, eles eram tratados de maneira excepcional. Muitos judeus fugiam da Espanha e iam para Roma, porque sabiam que lá o Papa ia tratar eles bem, não eram perseguidos. Dá para perceber que o negócio não estava certo, né? Tinha uma coisa errada aí. Não estava agindo de acordo com a igreja, estava agindo de acordo com os reis. Outro fato foi a Inquisição Portuguesa, que chegou a atuar aqui no Brasil. Foi Dom João III que conseguiu do Papa Clemente VII a instalação da Inquisição, em 1531. Sob os mesmo contexto, perseguir judeus, eliminar os desafetos da coroa, e a mesma ameaça que ele fez, que o rei da Espanha fez, ele também fez, de separar da igreja. Era um dos países mais católicos também, então o Papa meio que ficou sem opção. Mas, como eu falei, ficava essa briga, Papa versus rei, tentando obter de volta o controle da Inquisição, enquanto o rei cometia os abusos dele em nome da igreja. Agora um outro episódio que não é muito falado é sobre a Inquisição Protestante, que muito se fala da Inquisição Católica, que agia defendendo a fé, mas pouco se fala da Inquisição Protestante. E é interessante falar da Inquisição Protestante pelo seguinte: a Inquisição Católica ela foi um instrumento para preservar uma fé estabelecida pelo povo. Estabelecida pelo povo não, estabelecida solidamente no povo. O povo já tinha essa fé sólida. Então a Inquisição simplesmente sustentava, ajudava a sustentar. O caso da Inquisição Protestante, de fato eram tribunais eclesiásticos dos protestantes que serviam para forçar o povo a abandonar a sua fé e aderir à nova. Quantos católicos foram queimados, foram mortos pela rainha Elizabeth I da Inglaterra, Henrique VIII? Aqui tem um vídeo deles. Esse aqui é conhecido nosso, Martinho Lutero. Esse aqui, Philip Melanchthon, era um teólogo protestante. Depois que Lutero morreu, se tornou um dos principais líderes do luteranismo. Incentivou o uso da fogueira contra os hereges, no caso dos católicos e outros denominações protestantes, e Lutero aprovou essa recomendação dele. Esse aqui é João Calvino. João Calvino impôs o protestantismo na Suíça, se tornou líder político da Genebra, e ali perseguia milhares de católicos. Muitos assim, cardeais, bispos eram mortos simplesmente por poder celebrar a missa. Eram mortos pela Inquisição, pelos tribunais protestantes. Esse aqui é Henrique VIII, da Inglaterra, e essa aqui é a filha dele, Isabel I. Um historiador da época, eu não me recordo o nome dele, fala o seguinte, que em apenas um ano essa mulher matou mais gente do que a Inquisição em toda a sua existência. Gente católica, que ela perseguia. Henrique VIII fez a reforma anglicana porque o Papa na época não aceitou anular o casamento dele. A ideia do cara, ele queria anular o casamento que ele estava com a rainha Catarina de Aragão, porque ela não tinha condição de dar a ele um filho homem. Sendo que hoje a gente sabe que define o sexo da criança não é a mulher, é espermatozoide, né? Biologia aqui na hora da apresentação. Mas, enfim, ele queria um filho homem, só que teve filho mulher. O filho homem que teve morreu jovem, mas o Papa não aceitou anular o casamento. Então o que ele fez? Rompeu com a igreja, fundou a igreja anglicana, largou a mulher e casou com outro. E perseguiu os católicos. Eu vou falar daqui a pouco de 2 santos que foram mortos por ele, por não terem aceitado a Inquisição, a reforma anglicana. E Elizabeth I é a mesma coisa. Ele fundou, ela estabeleceu de fato o anglicanismo como religião oficial do Reino Unido. Isso na base da força. Expulsaram tanto católicos quanto calvinistas e quem não fosse anglicano.
era perseguido por Rainha Elizabeth. Aqui temos alguns mártires: São John Fisher e São Thomas More. São John Fisher foi condenado à morte quando tinha mais de 80 anos de idade. Ele, numa conversa pessoal, falou que o rei não tinha poder sobre a igreja. O rei ficou sabendo e condenou ele à morte. Ele foi decapitado não esqueci a data da morte dele. Mas foi na época da reforma mesmo, foi decapitado, mais de 80 anos. E São Thomas More, a mesma coisa. Ele era primeiro-ministro da Inglaterra, chanceler do rei, católico fervoroso, foi contra a reforma e foi decapitado. Ele, até na hora da morte, esses caras, a gente percebe a santidade deles. Esse aqui chegou a falar com o ajudante dele que o dia que ele ia ser executado era o dia de núpcias dele. Era o dia que ele ia dar a vida pela fé, né? E Thomas More, quando foi ser executado, subiu no cadafalso, né, quando era a execução, e falou com um carrasco: você me ajuda a subir, a descer comigo. Então, teve força para fazer brincadeira na morte. Mas foram santos, foram homens perseguidos pela Inquisição protestante, por defender a fé católica. Então, se é para acusar alguma coisa, vamos ser justos, vamos usar os dois lados. E tiveram erros tanto de um lado quanto do outro. É como eu falei, né? Beleza. Vou falar agora de alguns casos famosos que envolveram a Inquisição. Todos eles vão perceber que são casos em que o poder político usurpou a Inquisição. O caso dos Templários. Quem eram os Templários? Esses caras aqui. Como eu falei, era um tempo em que o povo não tinha medo de dar a vida pela defesa da fé. Então era comum surgir ordens religiosas com caráter militar. Cavalaria religiosa, tinha ordens dos hospitalários. E a Ordem dos Templários foi a mais famosa de todas. Eles conseguiram a aprovação do Papa Clemente VII. Não, foi o Papa... Não estou lembrando dele. Mas... no Concílio de Troyes, no século XI. Eles conseguiram a aprovação para fundar essa ordem. E é o objetivo deles: defender os cristãos que fossem peregrinar para a Terra Santa. Que estava sob o domínio muçulmano, né? Então eles defendiam os cristãos. Aí eles faziam votos de castidade, de obediência e de pobreza. Só que muitos deles, com o passar do tempo, a ordem era grande, tinha muitos membros, e vivia de doações. Com essas doações, ela começou a enriquecer. Então esses ideais de pobreza foram sendo esquecidos. Mas eles sempre se mantiveram fiéis à igreja, ao objetivo deles de defender os cristãos. Mas foram se perdendo. E a ordem foi também se projetando como uma instituição muito influente na questão política também. Então isso atraiu o ódio de alguns monarcas. Daqui a pouco vocês vão ver por quê. Esse aqui é... Cadê o cara? Não. Vou mostrar para vocês. Jacques de Molay foi o último grão-mestre dos Templários. Era o líder supremo da ordem. Ele foi condenado à fogueira como um herege. Só que... vocês vão entender agora qual foi o caso. Que era o seguinte: na época que os hereges, que os Templários foram extintos, o Papa, na época, era Clemente V, e o rei da França, Filipe IV, o Belo. Fazer o quê, né? O que acontece? Como eu falei, a ordem tinha se tornado muito influente. Então, influente e rica. Isso atraiu o ódio do rei da França. Foi uma época, inclusive, os papas estavam vivendo em Avignon, na França, sob total controle dos reis da França. Então, assim, foi um tempo difícil para a igreja, porque os papas não estavam mais em Roma, estavam sendo dominados pela monarquia francesa, e os papas agiam totalmente de acordo com o que os reis obrigavam. Aí, diante do ódio que ele adquiriu dos Templários, Filipe IV exigiu do Papa que a ordem fosse extinta, e conseguiu. Diante lá da perda, aí o Papa extinguiu a ordem e falou: o motivo pelo qual a ordem está sendo extinta não são motivos de fé, mas o fato de que sua existência está causando muitas divisões, muita briga. Aí acabou a ordem dos Templários, foram extintos. E Filipe IV ainda conseguiu fazer com que muitos membros fossem mortos na fogueira como hereges. Tanto é que no mesmo ano em que eles foram mortos, em que os hereges, os Templários deixaram de existir, que o Jacques de Molay foi morto,
morreram também o Papa e o Rei. Tanto que surgiu uma lenda que fala que Jacques de Molay, ele intimou os dois a comparecer no Tribunal de Deus no prazo de 1 ano para receberem a sentença pelos crimes que eles cometeram. Lenda, ninguém sabe se ele falou isso mesmo, mas eles vão morrer no mesmo ano. O Papa 1 mês depois e o Rei 6 meses. Então assim, a gente percebe que foi um momento, não teve tanta a ver com a Inquisição entrou mais no final, quando julgou os templários como heresia. Mas a gente percebe novamente o controle político sobre a Inquisição, em detrimento do poder eclesiástico. Dá para ficar claro isso. Um outro caso famoso, Galileu Galilei. Esse cara, é importante dizer só o seguinte: Galileu não foi condenado à fogueira, não foi torturado e muito menos foi preso por defender o heliocentrismo. O motivo da condenação do julgamento não foi o fato de defender o heliocentrismo, mas a forma como ele estava defendendo. Na época, a teoria vigente era o geocentrismo. Para eles lá tinha tanto embasamento científico, que eram os experimentos de Tycho Brahe, um astrônomo da época, quanto o embasamento teológico, na Bíblia. Consta lá no livro de Josué que durante a batalha o sol parou. Então o pessoal achava que o sol criava em torno da Terra. Mas ele começou a divulgar isso como se fosse verdade, sendo que não tinham provas de que aquilo estava certo. Hoje a gente sabe que estava certo, mas na época não sabia, não tinha prova. Esse cara, ele usou para defender o heliocentrismo a questão das marés. Só que as marés não são causadas pelo movimento da Terra, mas pela gravidade da Lua. Então essa foi a razão da condenação dele. Foi o fato de defender uma teoria que na época não tinha nada que comprovasse ela e com argumentos inválidos. Então, e além do mais, ele desobedeceu a igreja. Aquela questão lá que ele assinou o documento lá falando que não ia mais falar e bateu o pé falando, mas de fato ela gira. Isso é mentira. Ele não falou isso. Isso é uma lenda que se criou em torno do julgamento dele. Em 1982, foi feito um simpósio lá na Universidade de Washington, na Católica, reinterpretando Galileu. Aí as conclusões: Galileu não foi acusado nem condenado por heresia, não foi torturado, nem lhe foram mostrados instrumentos de tortura. O ponto de debate do processo não foi exatamente de ignorância religiosa versus verdade científica. A verdade científica em si mesma, naquela época, era obscura e equívoca. O pessoal não tinha provas concretas do que estava sendo defendido. Depois de Galileu concordar em dizer que não acreditava na Terra em movimento e no Sol parado, provavelmente não pronunciou, como diz a lenda, as provocadoras palavras, e contudo ela se move. Isso é lenda. De fato, seria difícil para a igreja achar Galileu inocente. Ele foi apenas acusado de desobedecer a uma ordem da igreja e está fora de dúvida que realmente desobedeceu. Depois de ser julgado, ele tem 2 julgamentos. Ele foi julgado e assinou um documento falando que não ia mais defender essa teoria. E depois ele voltou a defender. Ele desobedeceu o que ele tinha se comprometido. Aí ele foi preso com 3 anos de prisão domiciliar. Prisão domiciliar, comparar com tortura e com qualquer outra coisa que eles acusam a Inquisição hoje, não tem lógica. Então esse foi o caso de Galileu. Não faz nem sentido falar que foi condenado por defender o heliocentrismo, porque ninguém foi condenado por esse motivo. Copérnico, que foi quem desenvolveu a teoria e publicou, era padre. E o cara não foi condenado. Ele mandou os escritos dele para Roma e o Papa na época aprovou, falou, não, beleza, muito bom, continua estudando, mas não divulga isso como sendo verdade, porque você não tem provas ainda. E ele obedeceu. E não teve nada, não teve nenhum processo contra ele. Por que esse cara foi condenado? Porque temou em defender alguma coisa que não tinha nada que provasse ainda. E, além do mais, o cara falou que Galileu, estou falando, o cara dá muita informação aqui, né? Mas ele falou que as escrituras então tinham que ser revisadas porque estavam erradas. Começou, além de defender uma teoria científica que não tinha provas, começou a adaptar com questão teológica. Aí o trem desandou pro lado dele. Aí foi condenado, como foi. Outro caso que, na minha opinião, eu não me direto para falar de Inquisição, porque aqui fica mais do que claro que os crimes cometidos pela Inquisição não foram cometidos pela Igreja, mas pelos interesses políticos. Porque Santa Joana d'Arc foi condenada à morte como bruxa. Como poderia a Igreja canonizar uma bruxa? Não faria nenhum sentido. Qual foi o contexto em que Joana d'Arc surgiu? Foi na Guerra dos 100 Anos. Foi entre 1335 e 1453, se não me engano. Foi um período em que a França estava dividida. A Inglaterra tinha reclamado o trono francês para o seu rei.
eles acreditavam que o rei da Inglaterra que era herdeiro da França. Aí os habitantes da Borgonha, que é uma região da França, começaram a apoiar os ingleses. E isso facilitou que a Inglaterra invadisse a França. Invadiu, tomou a cidade de Reims, a cidade de Rouen, Paris, várias cidades. Mas, por outro lado, haviam os partidários de Filipe, de Carlos VII, filho do rei Carlos VI, que era de fato o herdeiro legítimo do trono. E que estavam tentando lutar para poder estabelecer a França ali. Só que aí surgiu Joana. Desde os 13 anos de idade ela tinha visões e ouvia vozes que depois foram identificadas como sendo de São Miguel Arcanjo, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. Isso. Que conversavam com ela. E além de... Aí ajudavam ela. Ela era analfabeta, era uma menina simples, não tinha... Ela não inventou nada disso, depois eu conto que é verdade. E ela... As vozes instruíam ela como que ela deveria se comportar na vida pessoal. E aos 17, 18 anos, começaram a insistir com ela que se apresentasse ao rei da França e se oferecesse para defender a França na guerra, porque isso agradaria a Deus, e Deus faria com ela. Ela teve muito medo no começo, mas depois se apresentou ao rei. Aí o rei achou estranho, lógico, né? E exorcizaram ela, caso ela tivesse um demônio no corpo. Mas aí fizeram exames, na época com o que tinha, né? Constataram que ela era normal e que de fato aquilo deveria ser de Deus. Então entregaram para ela um exército, que ela deveria liderar. Ela tinha 17 anos. Todas as batalhas que ela lutou, ela venceu. E aos poucos ela foi restaurando o domínio da França, do rei sobre o território da França. A missão dela, ela falava que era devolver a cidade de Orleans ao rei e depois entrar com ele em Reims, na catedral, e ali ser coroado, como seus antepassados, o que faria com que ele fosse de fato o legítimo rei da França. Ela conseguiu. Dominou Orleans, dominou Reims e o rei foi coroado. Eu falei que ia voltar na imagem, está aqui, né? Coroação do rei Carlos VII. E depois de terminar a missão dela, o rei foi coroado, o rei pediu que ela continuasse liderando o exército. Ela falou que ia continuar, mas que não duraria mais de um ano. De fato, as vozes falavam com ela, né? Em menos de um ano ela foi presa pelos borgonheses, aliados dos ingleses, e entregues para os ingleses. Os ingleses estavam tão humilhados e ressentidos com ela que queriam condená-la por bruxaria. Porque o que eles falavam? Se ela fosse condenada como bruxaria, como bruxa, como herege, e for morta na fogueira, a vitória do rei da França vai ser ilegítima, porque teria sido guiada por uma filha de Satanás. A mentalidade da época, né? Aí prenderam ela, depois de um processo totalmente nulo. Assim, ela foi condenada por heresia. O bispo de Beauvoir, Pierre Pouchon, foi nomeado presidente do processo que ia processá-la. Só que aí a gente já começa a perceber a nulidade do processo. Ele não era bispo dela, não tinha poder sobre ela. Então, e a Santa Sé não foi informada do caso. Então o processo foi totalmente sem validade, totalmente inválido. Mas ela mesmo assim foi condenada e morta na fogueira. A última palavra dela na fogueira foi o nome de Jesus. Morreu proclamando o nome dele. Se fosse um herege, de fato, ia ser tirado da fogueira na hora. Julgado pela Inquisição, né? Outro caso peculiar é o caso de Jordano Bruno. Esse cara, ele é apresentado hoje como um mártir da ciência. Um equívoco, por quê? Ele deve ter tido, eu acho que ele teve sim participação na ciência, mas a acusação dele, o processo dele, não foi por causa de ciência, foi por causa de heresia. Pelo seguinte, vou ver um pedacinho para vocês. Ele era padre dominicano, mas viveu na época da Reforma e do Renascimento. Então começou a desenvolver ideias contrárias à fé. Por exemplo, duvidar da Santíssima Trindade, da Eucaristia, da encarnação do Verbo. Da Eucaristia não, da encarnação do Verbo. Além disso, ele se inclinava a aceitar os pensamentos que tinha na época, as heresias da época. Por exemplo, fundiu o cristianismo com as doutrinas da filosofia pagã. Então, ele cometeu várias heresias. O processo de Jordano Bruno foi isso. Além dele defender essas heresias, eles espalharam. Onde ele passava, ele viveu como um peregrino, porque ele não era aceito nenhum onde ele ficava. Ele chegava, defendia lá os pensamentos dele e era expulso de lá. Aí chegava em outro lugar, a mesma coisa. Até que ele foi para uma região norte da Itália,
E um príncipe lá queria que ele ensinasse a ele a arte de... uma questão de magia para usar a memória. Aí ficou admirado com os pensamentos heréticos dele e entregou para a Inquisição. Aí ele foi condenado por herege. E foi assim, até o último momento, recusando qualquer tipo de religião sim, tá escrito aqui, ó. Até a hora da morte, Jordão recusou qualquer forma de religião, rejeitando inclusive o crucifixo que lhe apresentaram durante a execução. Assim, o caso da condenação dele foi por causa de heresia, de questões teológicas, não foi por causa de ciência. Então a gente vai acabar com o mito. Jordão, quer ver? Jordano Bruno não foi condenado por defender o heliocentrismo. Isso é mito. A questão foi heresia. Então eu acho que agora a gente consegue fazer um juízo coerente sobre a Inquisição. Vamos ler esse parágrafo aqui, ó. Se houve incontestavelmente abusos no emprego da justiça inquisitorial, sobretudo, aliás, quando ela foi confiscada pelos poderes civis, como no tempo de Filipe o Belo e sobre os reis da Espanha, não menos certo que são numerosos documentos que provam o cuidado com que os chefes da igreja procuravam reprimir os abusos. Muitas instruções pontifícias ordenam aos provinciais e ordens mendicantes que demitam os inquisidores cuja crueldade revolte a opinião pública. Por outro lado, as próprias cifras são eloquentes e provam que os acusados estavam bem longe de terem a fogueira como um destino antecipadamente certo. Então acho que agora deu para a gente perceber que a ideia que se tem hoje da Inquisição é uma ideia totalmente deturpada, divulgada por inimigos da igreja, começando por Lutero na Reforma Protestante e depois pelos iluministas, especialmente Voltaire. Então acho que agora dá para a gente defender, assim, caso ouçamos um comentário injusto, a gente tem condição de responder, né, de maneira coerente, de acordo com dados históricos. Então é isso aí, gente. Eu tinha para falar isso aí. Quem quiser comentar, falar alguma coisa, uma observação, pode ficar à vontade. É agora de bater palma? Não precisa bater palma não, só